CâmaraCast, o primeiro podcast de Chapada dos Guimarães, um produto da Câmara Municipal. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do CâmaraCast, o primeiro podcast de Chapada dos Guimarães, uma iniciativa da Câmara Municipal. E hoje a gente tem a satisfação de receber aqui a Rafaele Nascimento, que é presidente da CDL de Chapada dos Guimarães. Seja bem-vinda, Rafaele. Obrigada pelo convite, Catiana, a todos, boa tarde. E é uma gratificação, né, estar aqui pela primeira vez. E como já conheço você de longas datas, né, mas hoje, especialmente para falar mais da CDL, assim que a gente tomou posse, né, é a primeira entrevista. Obrigada. Olha só, gente, que satisfação. E a Rafaele, ela toma posse agora como presidente da CDL, mas ela já é uma empresária reconhecida aqui, inclusive muitas mulheres devem conhecer, porque ela é proprietária da Festa Escova, né, que chegou aqui em Chapada dos Guimarães, já fez aniversário de um ano, já tem uma contratação aí de várias mulheres, né, uma empresa praticamente formada ali por mulheres, né, que é um trabalho bem interessante. Mas antes, né, Rafa, de você chegar aqui em Chapada, na Festa Escova, com a CDL, que a gente vai falar bastante, eu gostaria de saber um pouquinho mais, eu já sei, né, mas eu gostaria da gente compartilhar um pouco da sua vivência, da sua experiência com as pessoas que nos assistem. Conta para mim um pouquinho sobre a sua formação, como que você veio aqui para Chapada, o que você gosta de fazer aqui também. Então, Kátia, meu nome é Rafaele Rodrigues Nascimento, sou cuiabana, né? Tenho 45 anos, minha formação é serviço social pela UFMT. Sou casada com o Marcos Levi, que é também músico, né? Maestro, e tenho um casal de filhos, né? Hoje resido, né, na Chapada, especificamente todo mundo, né, no coração da cidade, ali no Bom Clima. E a nossa vontade de vir para Chapada é de um sonho muito antigo do meu esposo, que por ser músico, ele já tocou muitos anos, né, na cidade, e ele sempre teve esse carinho, esse amor pela cidade, e eu também. Mas assim, algo de juventude, a gente pensa que é uma coisa longe de acontecer, né? E hoje, assim, nós aqui morando, já tem 2 anos que estamos na cidade, é uma gratidão. Eu falo que é tão bom quando você se sente acolhido, né? E eu fui muito bem acolhida, minha família. E logo que a gente, na verdade, nós viemos procurar uma casa para alugar. E aí dessa procura surgiu a oportunidade, e quando é para ser, né? E a nossa casa, ela foi escolhida de olhos fechados. A hora que ele viu, ele falou, é essa casa. Então, nós resolvemos mudar, né? Os meus filhos já estudaram aqui no Rafael Siqueira, terminaram, agora estão na capital fazendo faculdade, mas todo fim de semana eles também estão aqui. E aí, depois disso, a gente, né, conhecendo um pouco da cidade, viu que é uma cidade que tem uma rotina, né, de pessoas de fora, de turistas, de pessoas que precisam de um emprego direto, e a minha vontade já era ter algo para mim, né? Eu sempre trabalhei na parte de empresa privada, depois com a formação fui para o serviço público, né? Mas a gente tinha essa vontade de um empreendimento, né? Algo que fosse assim mais familiar, mais aconchegante, algo voltado para a mulher. Eu sempre tive essa paixão também pela rede da franquia Festa Escova, por conhecer ela de outras cidades, até mesmo na capital, é algo que me fez brilhar os olhos. Por quê? Nós mulheres que trabalhamos fora, temos o nosso dia a dia corrido, temos o lar, né, para cuidar, temos filhos, e são várias funções ao mesmo tempo. E aí eu tinha que acompanhar meu esposo, que é músico também, em alguns eventos. E aí, às vezes não dava tempo, ou às vezes, né, a cabeleireira que eu sempre frequentava não tinha horário, e eu ficava assim, meu Deus, e agora? Então, foi algo que me descobriu, foi assim, de mim mesmo, de algo que me atendeu, supriu minha necessidade, e eu chegava e falei, nossa, que lugar aconchegante. E é uma necessidade de muitas mulheres. Muitas mulheres. E a franquia, ela trabalha muito, né, com essa parte de modalidade tabelada,
de coisas parametrizadas. Então, o que que acontece? Você chega no mesmo lugar em várias cidades e você vê aquele mesmo ar, Isso. né? Você vê o mesmo espelho, a mesma cadeira, e isso me encantou, porque são coisas padronizadas que a gente acaba vendo que dá certo, que é aquela rotina, né? E aí eu fui e comentei com meu esposo desse meu sonho, e ele não pensou duas vezes, né? Fomos atrás. E isso dá super certo, né? Tem dado super certo. A gente acompanha realmente, principalmente na época aqui dos grandes eventos, a Festa Escova se torna cada vez mais necessária, né? Porque as mulheres vêm de fora, às vezes na pressa, não conseguem se arrumar e às vezes não tem o telefone de um salão local, e já na Festa Escova escova sem hora marcada. Sem né? hora Linda marcada. toda hora, sem hora marcada, né? São serviços rápidos, né? Que é a praticidade, né? É a escova, é uma lavagem, uma hidratação, uma make casual e VIP que a gente tem. A gente sempre trabalha com uma tabela que dá para você seguir e ela vale para todo o Brasil, né? Às vezes a pessoa fala, eu conheço lá em São Paulo, eu conheço em Goiânia, e são várias tabelas que a gente atende pela região. E aqui na Chapada foi bem interessante porque realmente nós quando estávamos via para show, evento, não tinha. Os salões eram com hora marcada. Isso daí também aconteceu comigo, com a minha família. Acontece mesmo. Quando nós alugava a casa, mas a gente tinha que trazer alguém para atender ou alguém a fazer na outra, se virando, e era assim. E aí deu super certo, porque nos eventos, né, festival, final do ano, carnaval, que a gente recebe pessoas de fora, de todo o Brasil, aqui na nossa cidade, nós não temos esse respaldo para atender. Tem pessoas maravilhosas, tem vários profissionais de outros salões que são até meus colegas hoje em dia, mas precisa realmente ter a hora marcada, porque eles respeitam um agendamento, uma agenda. E aí, desse serviço da Fest, por ser serviços rápidos, a pessoa pode ficar ali esperando realmente, porque a gente tem, né, uma procura, e vai sair pronto, vai sair arrumado, vai sair maquiado, vai sair perfeito. E foi bem no auge do final do ano que a gente inaugurou e explodiu o Réveillon. Foi ótimo, foi maravilhoso. E quem já frequenta a franquia já sabe, né? Então, geralmente a pessoa chega na cidade e já digita ali no Instagram se tem Festa Escova. Então, fica aí a dica também para você que está vindo a Chapada dos Guimarães, Festa Escova, Chapada dos Guimarães. Mas, Rafa, a gente sabe que você passou uma dificuldade, algumas, né? E principalmente relacionada à mão de obra, né? Do trabalho, né? Como que você está lidando? Você já conseguiu superar, né? Até como dica de empresários também que passam pela mesma situação, como foi a sua vivência nessa questão dos trabalhadores, das trabalhadoras ali para o seu negócio? Eu não imaginava que eu ia ter esse embate, né? A mão de obra realmente é uma coisa que dói em nós empresários, né? Porque primeiro você às vezes tem a pessoa com vontade de trabalhar, mas não tem, né, aquele aperfeiçoamento, não tem a graduação. Então, o que eu fiz? Quando eu abri para captação, né, de pessoas, para entrega de currículos, apareceu muitas pessoas interessadas, porém não tinham qualificação, não tinham conhecimento, mas tinham a vontade, né? Então, a princípio, eu falei pro meu esposo, a gente vai ter que agora, já andamos até aqui, vamos enfrentar, né? Eu consegui com um cabeleireiro profissional de Cuiabá e a gente fez 2 semanas de curso. Oferecemos os cursos totalmente gratuito na unidade, conseguimos atingir, né, uma meta de 20 pessoas de fazer no curso treinamento. Dessas pessoas, hoje eu sei que muitos não estão comigo, mas também já tem, né, esse conhecimento, já tem esse profissionalismo, tá em outro lugar trabalhando, tá dando super certo. E aí nós fizemos e formamos a equipe. É uma rotatividade porque a gente sabe que o comércio aqui, ele precisa fomentar. Nós, empresários, precisamos realmente deixar o nosso dinheiro aqui, o comércio local. E como a gente é uma cidade, um município perto da capital, acaba tendo esse risco. E a concorrência com a capital, que é melhor em preço, né, em várias situações. Exatamente. E aí a mão de obra, ela acaba que desqualifica.
né? Então eu sempre tento falar para as meninas, se você se você sabe escovar, não tenha, né, preguiça de aprender a maquiar. É coisas que você já está ali vivenciando, agrega. Eu mesmo falo para elas, elas falam assim que eu sou muito mãezona, porque eu quero elas ali fazendo tudo para o dinheiro ficar com elas. Para mim não precisar também pegar um outro profissional só para uma maquiagem ou só para uma unha. E cada vez que eles fazendo mais serviço, o dinheiro tá ali, né? É assim que gira, né? Assim que gira. Eles são ali os empreendedores deles mesmos, tem que entender isso. E também, até para quem está nos escutando, né, e trabalha nessa área de estética, quando você entra em uma franquia nacional, igual a Festa Escova, que ela já foi baseada em um modelo internacional, tudo ali funciona de uma forma de alto padrão. De alto padrão. Então, são técnicas, são ensinamentos que você vai aprender, que o seu currículo vai dar um salto daqui para cá. Exato. Quando você chegar em outro espaço, em outro ambiente desse de estética, quando você apresentar que trabalhou em uma franquia como a sua, qual que seria a resposta do empresário? É totalmente diferente, não é? Sim, eles têm portas abertas. Porque a franquia em si só, ela já se vende, né? Isso. Pelo nome, né? E como é nível, né, nacional e ela já está expandindo, né, internacionalmente, o consultor de beleza, tanto o escovista como a manicure, como o maquiador, ele tem um portfólio que ele pode entrar em qualquer lugar e trabalhar, porque ele vai saber fazer rotatividade, ele vai saber atender o cliente. No nosso salão, tanto a consultora de beleza, ela faz a venda, ela faz a porta de entrada, a recepção. É bem interessante que a gente acaba tendo os clientes, né, que já são aqueles clientes fixos, que eu já tenho a Dona Maria, que toda quarta gosta de ir lá, porque é tranquilo na quarta, e ela gosta de ser atendida. Já criou a rotina festa dela. Já tem aquela rotina. Você ter esse encantamento, né, e o cliente que fideliza é muito importante, porque você vê que valeu a pena. E o profissional se sente também valorizado. Sim. Porque o profissional que quando a cliente chega e procura, né, por aquela profissional, ela já fidelizou. Já fica super requisitada. Sim, né? Já é algo bom, né, pro profissional saber que alguém o procura diretamente. E eu acredito, Rafa, que a gente seguindo aqui no nosso papo, tudo isso levou você à CDL. Como que foi isso, você da CDL de Chapada dos Guimarães? Conta pra gente a sua chegada, né, primeiramente eu falo hoje, né, empreendedora. Quando eu estava 6 meses, né, do salão aberto, eu sentia que faltava algo. E aí eu vi as campanhas, né, do comércio local, as campanhas de Natal, Dia das Mães, e eu falava assim, mas por que eu não estou participando? Por que eu não fiquei sabendo? E aí me despertou o interesse. Eu falei, não, eu preciso estar dentro do que gera o comércio, para nem saber o que está acontecendo. Aí, carnaval, a gente fecha a rua, fecha a praça, e eu ficava assim, né, sem saber. E eu falei assim, não, isso é interessante, porque o comércio precisa estar se movimentando e protegido, né? E aí, quando eu procurei a CDL, foi maravilhoso, foi receptivo, tanto que na nossa inauguração, o presidente que atualmente era o Kaique, né? Kaique César, maravilhoso. Ele esteve lá, ele fez, né, as ele foi muito boas-vindas. atuante na presidência dele. E aí faltou esse empenho de conhecer. Então, quando eu senti a necessidade, falei, não, opa, chegou a hora. E foi bom porque eu me fortaleci. Então, aí eu vi que a CDL, ela é importante porque ela não é igual no meu caso, no meu ramo, né, de empresária, no meu empreendedorismo, eu não consulto o SPC Serasa, que é a proteção ao crédito. Mas eu estava no engajamento junto com os outros comerciantes. Então, esse fortalecimento que foi importante. E hoje, né, eu, quanto presidente, vejo a necessidade que a gente tem, da gente comerciante ter esse engajamento e de se fortalecer. E o Kaique fez o convite,
eu fiquei meio assim, mais balançada, porque eu falei, nossa, é uma responsabilidade grande, mas era uma oportunidade, Sim. né, da gente abraçar o comércio, da gente ver as várias vertentes, porque o comércio em si não é só o mercado, não é só a farmácia, não é só o posto de gasolina, não é só a loja, não é só quem vai, né, consultar, o serviço de proteção ao crédito, mas é o fortalecimento para gerar a moeda no nosso comércio local, para a gente encantar aquele turista e até mesmo aquele morador, porque a gente precisa, o nosso maior desafio hoje é ter o nosso morador de Chapada ser fidelizado para o nosso comércio. Comprando aqui em Chapada. Comprando aqui. E outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, que foi até na posse, que nós ouvimos uma fala muito interessante do presidente da FCDL, da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, o David Pintor, que esteve presente. Ele falou algo muito importante, que compete à CDL ter a responsabilidade sobre o CPF das pessoas, né? E a gente sabe que o CPF, estando ok, a pessoa consegue comprar mais, né? Quando tem restrições, quando tem dívidas, né? É claro que o principal prejudicado nesse caso é o comércio, que rapidamente a pessoa para de comprar. Ela só vai conseguir comprar à vista e isso aí diminui o poder de compra. Vocês, nesse período, eu sei que você acabou de tomar posse, já conseguiram identificar a quantidade de CPFs devedores aqui em Chapada dos Guimarães, e se você vai tomar alguma medida, né, para poder, às vezes, até mesmo instruir os próprios lojistas sobre a questão do CPF. Nós estamos fazendo o levantamento, né, inclusive, como tem pouco de 2 meses que eu assumi, a gente está ainda interagindo, a diretoria, e o tempo está passando muito rápido, a gente já quer fazer esse levantamento, a gente quer ajudar o comércio a focar numa campanha para essa inadimplência, porque a gente sabe recuperar assim, o CPF das pessoas. Recuperar, o que acontece? O comerciante que ele adere ao serviço de proteção ao crédito, SPC, Serasa, ele corre menos risco realmente, né, de ter a inadimplência por parte daquela pessoa que já vem gerando um ciclo de compras, né? Então, o que a gente busca? Primeiro, identificar onde está essa maior inadimplência, fazer junto com os associados uma campanha, né? Nós estamos isso de regularização com desconto da melhor forma, que traga aquela pessoa que está precisando realmente da oportunidade para regularizar, porque a gente sabe realmente que não é só em Chapada, é todo o Brasil que nós estamos passando, né, por esse momento de grande, a gente vê todos os dias nos jornais que aumentou o índice de negativados, cartão de crédito, desemprego. Então a gente quer sim fortalecer, mas junto disso a gente também quer que aquele comerciante associado entre nas campanhas, porque nós precisamos atrair também esse público. Vai vir agora o Dia das Mães, né? Nós temos já em vista, já estamos amadurecendo campanhas para atrair o público, para não ter que o morador pegar a van, ou então pegar um Uber, ou então ter um gasto a mais, ir lá na capital para poder buscar aquele presente. Então a gente quer deixar realmente ele aqui apto para comprar. E aí nós estamos fazendo esse levantamento sim, junto com a federação. E isso é importante para o nosso comércio. É importante, né, principalmente também para o cliente, né, que às vezes tem vontade de adquirir um bem novo, uma geladeira, presentear alguém com um presente mais caro e não consegue, porque não consegue fazer o parcelamento. Então é algo ali que sustenta o comércio mesmo. O CPF limpo hoje em dia é muito importante, né, Rafaela? Sim, muito importante. Eu falo assim, nós temos a base, né, que começa até quando a pessoa completa a maioridade, que é o alto índice. Ele completa 18 anos e aí ele tem autonomia para abrir um crediário. E muitos já trabalham, muitos desses, né, jovens já estão no mercado de trabalho. E ele precisa ter. Aí vem a questão que a gente entra nas parcerias. Nós, quanto CDL, estamos buscando também
como já temos parceria com o Sebrae, para fazer palestras, capacitação para essa educação financeira. Isso mesmo, porque às vezes a pessoa, né, ali o jovem, entra, começa a ter a vida adulta, faz um cartão de crédito ali, quando ele completa 18 anos, as empresas de cartões já ficam doidas em cima dele. Depois ele não tem a seriedade para poder pagar, e isso impacta também. E sobre a questão aqui do comércio em Chapada dos Guimarães, a gente sabe também que o comércio também anda muito ao lado do PROCON, do direito do consumidor. Vocês já fizeram alguma reunião? Tem algo relacionado a alguma parceria com o PROCON de Chapada ou estadual? Então, nós estamos com a agenda para marcar, né, junto com o PROCON, porque a gente quer fazer o primeiro momento uma palestra, né, que seja junto com o PROCON, porque nós precisamos não só amadurecer a cabeça, né, do cliente, do usuário, mas também do associado. Exatamente. Porque o associado, ele precisa tirar, o comerciante em si precisa tirar da ideia que o SPC é ligado à CDL e só isso. Não, nós não temos só esse produto, né? A CDL não tem só esse benefício, tem esse serviço de proteção ao crédito, mas a gente está buscando, inclusive eu vim de uma reunião junto com a federação e estou buscando as parcerias. Agora a gente já sabe que tem a parceria com a energia, que é até 30% o associado vai ter desconto junto a uma empresa, né, terceirizada. A CDL celular, que é também para o associado, né, que pode ter, em vez dele gerar o custo para fora, que às vezes a gente passa muito tempo tentando falar numa operadora, tentando resolver problema, e aí nós já temos esse engajamento dessa linha direta. Essa linha direta. Olha que interessante. Realmente precisa, porque às vezes está com um cliente com um problema lá no cartão e precisa falar com alguém, né? Isso. Agora fechamos também a parceria com a GM Motors, que o CNPJ parceiro, o associado, né, que está com as suas mensalidades em dias também. É importante a gente refrisar isso, porque assim, o associado, ele não vai só associar para ter a consulta SPC Serasa, não. Quando ele vai associar, ele vai escolher, né, lá tem vários benefícios que ele pode incluir dentro daquele portfólio dele, do associado. E agora a gente também fez a mais recente parceria com a Agramarca, que é a GM, do CNPJ parceiro, que é até 16% de desconto. Olha, gente, que bacana. Na compra direto. Nós estamos já com o projeto fazer uma campanha para trazer eles aqui na praça, a gente fazer uma movimentação e uma exposição, porque o empresário, ele precisa também ver os benefícios que ele tem, o comerciante, ele quer os benefícios, porque muitos às vezes falam assim, mas eu não quero só serviço de consulta. Então nós estamos buscando essas parcerias para agregar valores. E também, gente, é importante para você que está nos ouvindo, comerciante, dono de restaurante, de loja, de salão de beleza, né, de farmácia, sapataria, tudo, gente. É importante que vocês estejam afiliados, primeiro para vocês terem esse respaldo dessa instituição, que é uma das mais reconhecidas em todo o Brasil, não só aqui em Mato Grosso, e também para existir um certo padrão no comércio local. Porque a gente que mora aqui, que recebe pessoas de fora, que trabalhamos na imprensa, você que tem comércio, a gente recebe reclamação, não recebe? Sim, muitas, principalmente né? dos turistas, sobre a falta de padronização no comércio. Por exemplo, chegar em uma loja e nada ter o preço. A não ser que seja uma loja de preço único, não justifica. Os produtos precisam ter um preço. Etiquetados. Etiquetados, porque o que vai validar que essa pessoa, que o vendedor, né? Essa caneca é R$15 para mim e essa aqui, a mesma, é 40 para você. Então, isso é importante, isso, né? Muito importante falar isso, porque não entra só a questão nós quanto CDL, isso, né, cobrar, é um amadurecimento do comércio em si, porque isso daí tá no Código de Defesa do Consumidor. Precisa ter o preço etiquetado. Isso, o PROCON vai começar a fiscalizar, né, porque até a questão
não só preço, como validade também, e é uma coisa que o Inmetro também fiscaliza, porque são coisas que precisam estar consciente. Você está ali consciente, vendo que aquele produto custa aquele valor e você vai aderir. Até porque se acontecer do produto dar algum defeito, qual é o seu respaldo de reclamar? Exatamente. Né? E qual que é o meu respaldo quanto comerciante de argumentar para minha defesa? Isso. Então são vias de mão dupla que precisam ser respeitadas. Também queria deixar registrado, a gente fez uma reunião com o prefeito, né? A prefeitura de Chapada está de portas abertas para nós, CDL, e vamos fazer esse engajamento, porque o comerciante pode ser do menor, igual você falou, até ao maior, ele precisa ter alguém que seja sua voz. E aí a CDL entra nesse parâmetro, que nós seremos essa ligação com a Câmara dos Vereadores, exatamente, com a Prefeitura, com os órgãos maiores, né? Como que a pessoa que está lá no determinado, né, bairro, vendendo o seu produto que é feito de casa, no quintal, e não ter nenhum respaldo, como que ele vai chegar depois no Procon? Como que ele vai chegar para também oferecer esse produto e expor? E aí a gente está nessa linha. Nós vamos... agora foi importante você falar sobre isso, que é uma das pautas que eu quero pôr junto ao Procon, para a gente ver, porque nossa cidade recebe muito turista. Então, essa é uma questão, gente, que não como a Rafaele bem disse aqui, ela não consegue fazer esse trabalho sozinha enquanto CDL. Ela vai precisar aqui de um apoio muito forte do Procon e principalmente também da fiscalização municipal. E é uma coisa que às vezes no momento pode incomodar o comerciante, a primeiro momento ele não vai gostar, mas isso vai ser bom para toda a coletividade de Chapada, porque é uma cidade que recebe pessoas do mundo inteiro. Então, às vezes, uma questão muito pequena que um comércio fez algo lá de não colocar um preço, ou de cobrar um preço para uma pessoa e logo em seguida cobrar um preço diferente para outra, que a gente sabe que infelizmente isso acontece, isso gera uma repercussão muito grande. E vai principalmente negativa, impacta esse destino tão promissor quanto Chapada, né? Sim, sim, porque querendo ou não, acaba que é o comércio em si total, né? Não fala, né? Geralmente, lá em Chapada dos Guimarães o pessoal faz isso. E aí todos nós acabamos, né? Sendo prejudicado, pagando o preço, mas isso é interessante. Eu falo quanto CDL agora, você que é comerciante, empresário, né? Nós vamos estar fazendo visitas, vamos estar levando os nossos programas, nossos benefícios para você conhecer e saber que a CDL ela vai ser essa porta de entrada junto, né? Até o governo, ao poder público, para a gente poder gerir e movimentar e fomentar o comércio local. É isso mesmo, gente. E é importante que as categorias tenham uma liderança. Então, eu faço convite aqui a vocês que não conhecem a CDL ainda, que conheçam a CDL, que conheçam a presidente Rafaela, é uma pessoa muito inteligente, muito simpática, que tem muita responsabilidade social desde que ela chegou aqui a Chapada dos Guimarães. Eu posso dizer, porque eu acompanho a trajetória deles aqui desde o início. Ela prioriza o trabalho às mulheres, né? A empresa segue ali todas as normas certinho, então ela realmente é um exemplo a ser seguido, e a gente faz o convite para você também se associar, né? A CDL que está funcionando ali na Festa Escova, gente, na lateral da praça, na Praça Dom Vinibaldo, não tem erro, na galeria. Isso mesmo, e agora, aproveitando esse ensejo, eu quero até deixar aqui que é uma... Como fala, é uma notícia do forno. A gente vai, né, agora fazer uma reformulação no estatuto e vamos ter o CDL Mulher também em Chapada, que a gente vai nomear uma empreendedora mulher para ser a representatividade de outras mulheres. Gente, mais oportunidades aqui para as mulheres em Chapada dos Guimarães. É sobre isso, gente, é sobre iniciativas, é sobre crescer, é sobre fomentar, mas também é importante que você também se qualifique, né? Logo, logo a CDL vem aí com parcerias de cursos, né? Para você estar aí também certinho nas normas e também com um produto, né, de qualidade.
Eu tenho que agradecer, é claro, esse bate-papo super instrutivo, né? Eu gostei muito de compartilhar o que eu já sei um pouco da sua história com as pessoas. Os chapadenses merecem saber, e quem está nos assistindo aí também pela internet. Eu vou pedir para você deixar a sua mensagem final, né? Como foi estar aqui, algum recadinho para nossa comunidade. Fica à vontade. Eu que agradeço, obrigada, Catiana, obrigada por essa oportunidade. Muitas pessoas realmente acabam que conhecem o trabalho da gente pela boca dos outros, Isso. né? Mas é interessante, né? Quando você vem e fala, quando você ouve, e isso daí é o meu legado. Eu sempre sou assim, quem te falou? Quem que contou? São coisas positivas que a gente precisa, sim, realmente. E as coisas boas a gente multiplica, né? Eu falo muito para minha equipe, eles não vão falar de fulano, de ciclano, eles vão falar do nome, do geral. Então a gente tem que fazer no conjunto, e é isso. Eu quero, né? Eu estou chamando a minha diretoria também para estar junto, para dar ideia junto, porque sozinho eu não vou conseguir nada, né? Sozinho eu vou ser só mais uma, e juntos nós vamos ser fortes. É isso mesmo, gente. O recado está dado. A gente agradece novamente aqui a sua audiência e, é claro, a participação da Rafaela Nascimento, que chegou com muita expectativa, né? Muitas novidades aqui, com a qualificação, com produtos, com ideias e, é claro, gente, com muita honestidade e força de vontade para fazer por Chapada. Obrigada pela audiência. Tem mais CâmaraCast no YouTube da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães. Muito obrigada pela audiência e até o próximo. CâmaraCast, o primeiro podcast de Chapada dos Guimarães, um produto da Câmara Municipal.